livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: aleluia, louvado seja Deus. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá a te chamar. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, porque Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam Maria, e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou e disse: onde o pusesse? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Aleluia, somente até aí. Feche seus olhos, levante as suas mãos ou a sua palavra, repita assim comigo: Senhor meu Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Eu desejo ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, segundo a tua palavra. E ao final de tudo, que o seu nome venha a ser glorificado neste lugar. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar no seu lugar. Glorifique Jesus com palmas, bem alegre, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, aqui no livro de João, no capítulo 11, a passagem que conta sobre um amigo de Jesus. Sim, a Bíblia vai dizer que Lázaro e as suas irmãs eram amigos de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer então que Lázaro, ele vai enfrentar uma enfermidade. A Bíblia vai dizer então que quando Lázaro estava enfermo, as irmãs de Lázaro vai até onde Jesus estava ministrando. Elas correram para a cidade onde Jesus estava e vai dizer para Jesus que Lázaro, o amigo que ele tanto ama, agora se encontrava numa situação difícil. Agora ele estava acamado. E, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer então que aquelas mulheres, elas falam com Jesus: Jesus, Lázaro. E quando elas falam para Jesus que Lázaro está enfermo, elas fazem questão de frisar: aquele seu amigo que você ama. Talvez para sensibilizar Jesus, talvez para mexer com o psicológico de Jesus. Ele está enfermo, Jesus. Vamos até Ele, porque o nosso Deus, Ele estava ali operando os seus milagres de cura. Ele operava os seus sinais. E a esperança daquelas mulheres agora é que Jesus fossem até elas e curassem Lázaro. Mas a palavra do Senhor vai dizer então que Jesus, Ele libera uma palavra de conforto. Porque naquele momento específico, Jesus não iria com elas. E às vezes eu me pergunto: Jesus, por que Jesus não poderia ir? Quando Jairo chamou Jesus até a sua casa, Jesus, ele, entre aspas, mudou a sua rota e foi até a casa de Jairo. E Lázaro era amigo de Jesus. Mas ele, naquele momento, ele só libera uma palavra de conforto: olha, essa enfermidade não é para a morte. E ele não vai. E vai passando os dias, a enfermidade de Lázaro vai se agravando e Jesus não chega. Lázaro vai piorando e Jesus não chega. Lázaro já está quase nos seus últimos minutos de vida e Jesus não chega.
Onde está o amor de Jesus, que não pôde vir socorrer o seu amigo? Jesus curava estranhos, Jesus entrava na casa de cobradores de impostos, de pessoas que aos nossos olhos não mereciam a presença de Jesus. Agora que o seu amigo íntimo precisava, Jesus não podia largar tudo e ter com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus não chegava. Eu imagino que elas ficavam desesperadas, olhando para o caminho, olhando para a rua, para ver se Jesus ainda ia chegar a tempo. Às vezes elas faziam as suas orações, clamando para que Jesus chegasse, e nada do mestre aparecer. Lázaro morre. Jesus não chegou. Eu imagino talvez a revolta, porque no momento que nós estamos de luto, a gente se revolta e a gente volta-se contra Deus. Deus, por quê? Talvez aquelas mulheres dentro de si, elas estavam: Deus, por quê? Porque Jesus não veio. Eu acredito que elas fizeram esse questionamento, sim. E a palavra do Senhor vai dizer que passa dias. E a palavra do Senhor vai dizer então que Jesus vai chegar. Versículo 17 vai dizer assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias. Lázaro já estava em estado de decomposição. Uma pessoa que morreu já faziam 4 dias. E naquela época os sepulcros eram como se fossem cavernas, e tinha uma pedra que tampava o sepulcro. E Marta, ela vê Jesus. E ela então vai ao encontro de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ela está num determinado ponto em que não era dentro da aldeia, da cidade, do lugar onde eles moravam. E a primeira coisa que ela fala com Jesus é um questionamento: Jesus, Lázaro já morreu. Se o Senhor tivesse chegado aqui um pouquinho antes, o meu irmão não teria morrido. Ela estava enfrentando talvez o pior período do luto, a qual Jesus chegava. E talvez a mensagem que ela transmitia para Jesus: Jesus, agora não adianta mais o Senhor ter vindo. Agora é inútil. Agora nada se pode fazer por um homem que está morto e está em estado de decomposição, e o corpo já fede. E o que eu acho mais lindo aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Ele libera aquela palavra de conforto novamente. Mas eu acho que aquela palavra já não confortava mais o coração de Marta. Porque o que poderia ter sido feito, já não pode fazer mais. Jesus já poderia ter feito quando Ele estava vivo. O Senhor poderia ter curado. Mas agora só a alma dele. Aí Jesus fala para ela que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Naquele momento Marta entendeu assim, que a palavra de Jesus era que a alma de Lázaro seria salva. Então ela: tá bom, Jesus, tudo bem, eu sei que depois, quando nós morrermos, o Senhor há de nos ressuscitar para viver a vida eterna com o Senhor. Ela não teve visão espiritual nessa hora. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele chama Maria em segredo. Alguém chama Maria, por favor. Alguém avisa para Maria que eu estou aqui. E a palavra do Senhor vai dizer que alguém avisa, porque quando Marta ela se levantou, Maria ficou sentada na sua casa. Acho que ela estava sem disposição, ela já estava triste, ela estava vivendo o seu luto, onde a pessoa vive chorando, que ela não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Ela estava sentada na sua casa. Mas Jesus manda chamar Maria. E a palavra do Senhor vai dizer então que alguém chama Maria. Quando Maria percebe que Jesus está naquele lugar, ela levanta correndo. Aí alguém observa aquele movimento: peraí, ela está indo lá no sepulcro chorar pelo irmão dela? Aí vai um tanto de judeus atrás de Maria. E a Maria, ao avistar Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que o mesmo questionamento que Marta fez para Jesus,
Maria também fez. No versículo 32 ela vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aos olhos daquelas mulheres, o que poderia ter sido feito já não pode mais se fazer. É porque nós estamos diante de situações e nós mesmos dizemos: não tem mais jeito, não dá mais. Eu já fiz tudo o que eu pude, já chega, já acabou. Mas é aí que Jesus entra, é aí que o Senhor entra e prova para nós que Ele pode fazer o impossível acontecer. E mostra para nós que não é no meu tempo, que não é no seu tempo, que não é do meu jeito, que não é do seu jeito, mas é no tempo e do jeito do Senhor. E talvez você está orando por uma cura, mas Jesus, Ele tem uma ressurreição. E a Bíblia vai dizer, eu quero entrar nisso aqui com vocês, que nessa hora Jesus, Ele não conforta Maria. Nessa hora Jesus, Ele não dá explicação para Maria. A Bíblia vai dizer que Ele se tomou pelo sentimento que Maria estava sentindo. Ele se compadeceu com o sentimento que Maria estava sentindo. Porque quando Marta abordou Jesus, Ele a confortou com palavras de vida eterna. Mas quando Maria chorava, juntamente com os judeus que juntamente estavam com ela, Jesus chorou. Jesus chorou com Maria. E eu fiquei perguntando para Deus nessa tarde: Deus, por que o Senhor mandou chamar Maria? Por que era importante que Jesus fosse até o sepulcro com Maria? E talvez aos nossos olhos é óbvio, é claro que Ele ia chamar Maria, Ele ia querer ir até o sepulcro juntamente com as duas irmãs, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele amava aquela família. Aquela família era especial para Jesus. Mas eu vou me deparar também que quando Maria percebesse que Jesus já estava naquele lugar, ela voluntariamente se levantaria para ir com Jesus até o sepulcro do seu irmão. E talvez todos estavam ali em volta, imaginava que Jesus fosse ali prestar uma homenagem, prestar uma despedida. E até a multidão vai dizer: nossa, como esse homem amava Lázaro, ele está chorando. E a multidão ainda questiona: será que não poderia ter Jesus curado esse homem como Ele fez milhares de vezes a milhares de pessoas? Mas eu aprendo com Jesus que quando nós somos amigos íntimos de Deus, o tratar dele é diferente. A Bíblia vai dizer que um homem, ele tinha um servo, e esse servo, ele veio ter uma enfermidade. Então esse senhor correu e foi encontrar Jesus. Jesus, tem um servo meu que está em enfermidade, eu sei que o Senhor pode curar. Aí Jesus vai dizer assim para ele: volta, quando você retornar, ele estará curado. Quando ele chegou lá, aquele homem estava curado. Eu vejo Jairo abordando Jesus: Jesus, a minha filha, o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode despertá-la. Jesus mudando a rota dele. Jesus poderia ter liberado uma palavra: Marta, pode voltar. Quando você chegar lá, o teu irmão vai estar curado. Ou ele poderia também pôr uma pausa no lugar onde ele estava e ido até Betânia para curar Lázaro, porque Lázaro era amado de Jesus. Mas quando eu vejo que Jesus tinha 1000 possibilidades para curar Lázaro, eu vejo que o amor de Deus por Lázaro excedia o meu entendimento. Porque o que Deus tinha para Lázaro era maior do que eles buscavam. Jesus, ele fez questão de ir pessoalmente. Ele poderia ter dito: vá, quando você chegar, Lázaro estará curado. E assim seria feito, porque há poder no nome, nas palavras que saem da boca de Jesus. Mas passaram-se os dias e Jesus chegou lá depois. Então, meu irmão, entenda: quanto mais intimidade que você tiver com Deus, mais para o fogo você vai.
porque eu passo tanta luta. E a Bíblia vai dizer em Salmos que nós não devemos nos comparar ou cobiçar a riqueza dos ímpios. Nossa, por que ele não passa por isso? Eu passo por tantas provações. Oh, meu irmão, quanto mais íntimo de Deus você for, mais provação você vai passar. Mas eu quero dizer também que quanto mais íntimo de Deus você for, maior será o seu testemunho. Maior será o que Deus vai fazer na sua vida. Maior é o que o Senhor vai realizar para que o nome dele seja glorificado. Eles esperavam uma cura de Jesus. Mas Jesus queria provar que o nome dele estava acima de todos os nomes. E o que eles não viram com seus olhos, ele poderia sim realizar na vida daquela família. E a palavra do Senhor vai dizer então que todos estavam lá de frente ao sepulcro de Lázaro. Todo mundo estava já conversando com o outro. Nossa, ele poderia ter curado, né? Poderia, mas não curou. Por que não curou? Porque não quis. Porque não era o propósito. Porque não era o projeto. Deus, por que o Senhor não muda isso na minha vida? Por que eu não recebo isso ou aquilo? Porque Deus não quer. Porque não é a obra. Porque não é o propósito. Porque não é o tempo. Porque não é o jeito de Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que estava lá todo mundo conversando, falando que Jesus poderia ter curado. Jesus chorava porque ele amava Lázaro. E quem ama sente o luto. Quem ama chora, quem ama sofre. E a Bíblia vai dizer então que Jesus manda tirar a pedra. Retirem a pedra da caverna, do sepulcro. Tirai a pedra. Aleluia, Jesus. Jesus mandava tirar a pedra. Jesus abençoe. E a palavra do Senhor vai dizer então que Jesus ele fala: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos crer. Eu preciso crer. Ainda que está morto, ainda que está definhando, ainda que está dito pelo médico, ainda que já está dito pela justiça, e assim assado, o Senhor ele muda os planos da terra, porque a terra, o céu não é regido pela terra, a terra é regido pelo céu. A terra é regida pelo céu e não o céu é regido pela terra. Porque o Senhor ele faz todas as coisas do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Jesus já tinha determinado que aquela doença não era para a morte, não era para a morte e ponto. Não importa se chegou a morrer, não importa se fazem 4 dias, não importa se já fede, não importa se já está em decomposição. O Senhor disse que não é para a morte. Irmãos, e às vezes nós duvidamos. O Senhor disse que vai salvar. Ah, mas eu não consigo ver mais salvação. Olha a situação dessa pessoa. O Senhor disse que vai curar. Nossa, mas já enfrenta essa enfermidade há 30 anos. O Senhor disse que vai curar. Porque é o tempo do Senhor, irmãos. A Bíblia vai dizer que antes de Jesus de estar com essa família, faltava pouco tempo para Jesus ser crucificado. Eu acredito que Jesus ele já sentia as aflições da alma pelo que já estava chegando, porque Jesus ele sabia para que ele tinha vindo nessa terra. Ele sabia o processo da crucificação que o esperava. Mas antes dele estar com essa família, faltava pouco tempo. Mas Jesus ele chora e se compadece pela vida de Lázaro. A Bíblia vai dizer lá no versículo 41, Pai. Jesus ele se refere ao Pai. Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Jesus sabia que tudo que vinha pela boca dele, o Pai o concederia nessa terra. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes.
Muitas pessoas duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, duvidavam que Jesus era o próprio Deus. E a cada milagre, Jesus ele voltava-se para o Pai, para que a multidão crescem que ele veio por um propósito. E tendo dito isso, chamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. O Senhor deu essa palavra para Lázaro, e a palavra do Senhor vai dizer então que Lázaro se levanta, que ele estava enrolado com fitas, como se faz para sepultar um morto. Lázaro se levantou e ressuscitou. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus realizou uma obra naquela família, a qual aos olhos dele já era um caso perdido. O Senhor mudou a trajetória, mudou o rumo, mudou o que já estava concretizado, o que já estava definido, o que para eles já estava aceito. Jesus mudou aquela história. Mas eu quero que você entenda aqui, nesse versículo a qual nós começamos a ler, porque é aqui que o Senhor quer trabalhar em nossos corações, que quando Jesus ele chama Maria, Jesus ele chamou Maria. A palavra do Senhor vai dizer então que Maria ela largou tudo. E quando ela viu Jesus, quando ela se aproximou de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus. E quando nós voltamos um pouquinho na palavra do Senhor, eu me lembro de Maria. Marta recebeu Jesus na sua casa, abriu a sua porta para Jesus. Na mesma situação que ela fez, ela recebeu Jesus quando Jesus voltou para Betânia. Mas quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria se lançou aos pés de Jesus e ouviu tudo que Jesus estava dizendo. Maria se lançou aos pés de Jesus. Marta estava preocupada, organizando casa, fazendo isso, fazendo aquilo, mas Maria queria ouvir o que Jesus tinha para ela. Então Jesus fala que Maria ela tinha escolhido a melhor parte, que é estar na presença de Jesus, que é receber o que vem de Jesus, que é se sujeitar à presença de Jesus, porque muitas das vezes Jesus está na casa, mas são poucas as pessoas que reverenciam a tua presença. Jesus tinha entrado na casa de Marta e ela não tinha compreendido o significado disso. Eu vejo em outra situação também, Jesus entra na casa de um fariseu. Maria de novo, ela se joga aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com óleo e unguento. Ela beija os pés de Jesus. Ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. E depois de novo, quando seu irmão morreu, ela se lançou aos pés de Jesus. Ao ponto de vista delas, para Lázaro, Jesus não podia fazer nada, mas ainda assim ela se lançou aos pés de Jesus. E o que eu vejo nisso é uma intimidade muito grande de uma mulher reconhecer qual é a posição dela diante de Jesus. E eu entendo o amor de Jesus por aquela família. Talvez pelo o amor, pelo zelo que Maria tratava Jesus. Porque quando ela ungiu os pés de Jesus, Jesus ele vai dizer que ele não foi bem recebido por ninguém, que só Maria o recebeu com zelo, a ponto de se jogar aos pés dele. Toda situação que Maria se deparava com Jesus, ela se lançava aos seus pés. A cada situação que é mencionada na Bíblia, Maria se lançava aos pés de Jesus. Marta abriu a porta da casa, mas ela não abriu a porta do seu coração. Porque quando Maria se deparou que Jesus estava na sua casa, ela compreendeu o que aquilo significava, mas Marta não. Marta recebeu Jesus, ela questionou Jesus, mas ela não se prostrou aos seus pés. Intimidade, irmãos. Manda chamar Maria para mim. Manda chamar Maria.
Quando Jesus chegou na aldeia, ele foi recebido por Marta. Jesus, ele confortou o coração de Marta. Mas quando Maria chorou, Jesus chorou juntamente com ela. Irmãos, isso é intimidade. Jesus não se ocupou em confortar o coração de Maria como ele fez com Marta. Ele chorou juntamente com ela. Isso é intimidade, irmãos. Intimidade. E hoje o Senhor está aqui nos perguntando como está a minha e a sua intimidade com Ele. Será que todas as oportunidades que nós temos com Jesus, nós temos nos lançado aos pés dEle? Intimidade, irmãos, é saber quem é de verdade o nosso Deus e qual é a posição que nós ocupamos diante de Deus. Nós temos tantas coisas para falar, tantas coisas para pedir, mas nós não nos jogamos aos pés de Jesus como Maria fez e ouvimos o que Ele tem para dizer. Quando Jesus esteve na casa de Maria, Maria não queria saber de nada. Essa casa pode estar de pernas para o ar, eu quero ouvir o que Jesus tem para mim. E a palavra do Senhor vai dizer que o que Jesus entregou para ela, ninguém poderia tirar dela. A reverência de Maria por Jesus era tanta, que sempre que ela estava diante do Senhor, ela fazia questão de demonstrar para Ele qual era o valor que ela dava para a presença dEle. Tá todo mundo criticando, essa mulher tá louca, ungir os pés de Jesus, esse óleo é caro, poderia vender e doar para os pobres, não é isso que Jesus prega? Mas ela estava reverenciando a presença de Jesus. Ninguém estava fazendo aquilo. Irmãos, ainda que ninguém reverencie a presença do Senhor mais, reverencie você. Lance você aos pés de Jesus. Ouça o que Jesus está dizendo para mim e para você dia após dia. Ainda que está todo mundo ouvindo para um ouvido e saindo para o outro, está ignorando o que o Senhor Jesus tem nos ensinado, tem nos ordenado. Mas nós estamos aqui em posição de Maria para nos lançarmos aos pés de Jesus, para nos colocar na posição e dizer para Jesus: eu sei quem é o Senhor, eu me coloco aos teus pés, eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas, eu reverencio a tua presença. Aleluia, Jesus. Senhor, ainda que para o mundo o Senhor deles é o dinheiro, é o seu próprio ego, é a sua fama, o meu Senhor é Jesus Cristo. O meu Senhor é o Deus que está no céu e que não tem nada nesse mundo que eu me lance aos pés como me lanço aos pés do Senhor. Ainda que não haja expectativas na minha vida de que as coisas vão mudar, como não havia expectativa no coração de Maria para cura mais de Lázaro, eu me lanço, Jesus, porque a tua presença é tudo. Eu me lanço, Jesus, porque eu sei quem é o Senhor. Eu me lanço, Jesus, porque o Senhor é o meu amigo. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Ainda que estão dizendo aí que não é o Filho de Deus, ainda que estão dizendo aí como os fariseus diziam que Jesus era endemoniado, eu sei quem é o Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu não sou o meu próprio Senhor, Jesus, tu és o meu Senhor. Ainda que Lázaro não vai mais viver, tu és o meu Deus. Ainda que agora será eu e minha irmã, tu és o meu Jesus, tu és o meu Senhor. Porque o Senhor, Ele se importa, irmãos, como a gente trata Ele. A Bíblia vai dizer que Ele via Marta ali naquela casa, quando Ele foi lá visitar, quando Ele entrou na casa delas. Marta mexia com uma coisa, mexia com outra. Jesus vira para lá: Marta, Marta, só uma coisa importa.
E Maria escolheu a melhor parte entre se ocupar a sua mente com as coisas desse mundo e estar aqui ouvindo a minha voz. Ela escolheu a melhor parte. Parte essa que não lhe será tirada. E quando os fariseus estavam ali criticando a atitude de Maria, eu não vejo ela parando. Peraí, está escandalizando, eu vou parar de lavar os pés de Jesus. Ninguém está fazendo isso, ninguém faz isso. Por que eu estou fazendo isso? Irmãos, ainda que nós estejamos vivendo na era do eu posso, eu faço, eu vou, eu aconteço, vamos lavar os pés de Jesus. Vamos nos lançar aos pés de Jesus. O melhor lugar de se estar é aos pés de Jesus. Ainda que não haja expectativa, ainda que não haja uma promessa sobre aquilo que nós precisamos, vamos nos lançar aos pés de Jesus. Quanto mais a gente desce, mais o Senhor cresce. Intimidade, irmãos. Aqueles que alcançaram intimidade com Jesus não foi aquele que leu a Bíblia 50 vezes, não foi aquele que estudou 50 mil livros, que fez altas faculdades sobre o assunto da palavra do Senhor. Intimidade alcançaram aqueles que entenderam quem é Jesus, aqueles que se lançaram de verdade aos pés de Jesus. Porque Ana, ela estava lá no templo, clamando a presença do Senhor. Os profetas diziam que ela estava bêbada. Irmãos, quem não tem discernimento das coisas do alto vai dizer o que você faz para Deus é loucura. Mas não precisa entender não. 9 meses depois Ana viu seu milagre. Não precisam entender. Não precisam entender. Se jogue mesmo aos pés do Senhor. É loucura, é bobagem. Se lance aos pés do Senhor. Não importa o que o mundo está dizendo a respeito do quanto você tem se entregado para Deus. Importa você e Deus. Eu conheço meu Deus. Eu sei quem é o meu Senhor. Ele é o meu amigo. Eu sou amado do Senhor e Ele é o meu amado. Eu chamo o Senhor para sentar e ouvir, conversar comigo. É assim que a gente faz quando tem intimidade, irmãos. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente chama o Senhor. Senhor, quero falar com o Senhor. Quero ouvir tua voz. Senhor, precisando do Senhor aqui. Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Para onde é que o Senhor quer me levar? Eis-me aqui, Senhor. Mas quem não tem intimidade, não sabe o que é isso que eu estou falando. Não sabe o que quer se humilhar diante da presença do Senhor todo dia e achar isso a melhor coisa do mundo. Como assim, gente? Se humilhar? Humilhação é ruim demais. Gente, mas se humilhar diante da presença do Senhor é a melhor coisa do mundo. No mundo não vai entender mesmo não, mas não precisa entender. Só quem está vivendo que vai entender. Ainda que não haja expectativas de mudança, lance todos os dias aos pés de Jesus. Porque eu imagino, na minha visão, o amor de Jesus por aquela família devia-se muito à atitude de Maria. A Maria ser essa mulher, ela ter esse zelo com a presença de Jesus, ela ter esse amor, ela ter essa reverência. Porque Marta abriu a porta, mas não compreendeu. Recebeu Jesus pela segunda vez e não entendeu. Talvez ela estivesse até no mesmo lugar que Maria quando ela ungiu os pés de Jesus, mas ela não fez o mesmo. Irmãos, não é sobre quem está. Pode estar a igreja cheia e Jesus está aqui conosco. É sobre quem abre o coração. Porque nós abrimos as portas físicas da igreja para que haja os cultos aqui, mas é necessário que no individual cada um de nós venhamos abrir o nosso coração. Porque Jesus estava dentro da casa de Marta.
E ela não recebeu o que Maria recebeu. E é essa a resposta que eu dou para quem não entende. Porque muita gente recebe a presença do Senhor, é agraciado dentro da casa do Senhor e outros não. Não é porque faltou a presença de Jesus para um ou para outro. Jesus, ele veio para todos. É porque tem uns que abrem de verdade a porta do coração. Tem uns que abrem de verdade a porta do coração para Jesus. E eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos abrir o nosso coração para Jesus. Nós vamos abrir o nosso coração para Jesus e nos lançarmos aos pés de Jesus. Porque Jesus está aqui, irmãos. O Senhor Jesus está aqui.